Oi gente, aqui é a Rafa e eu tô no Central Park em Nova York e eu queria fazer um vídeo pra contar como foi meu segundo semestre em HBS. Então vai ter talvez um pouco de barulho, mas eu tô... Nossa, uma pessoa aqui. Tô aqui. Então o meu semestre acabou já faz acho que um mês, na verdade. E eu tô aqui em Nova York por conta do Summer Internship, que a gente tem que fazer um estágio entre o primeiro e o segundo ano, né, do MBA. Eu tinha, depois de fazer as entrevistas no fim do ano passado, começo desse ano, tinha duas ofertas para ir para São Paulo e uma aqui em Nova York. E acabei querendo experimentar, vim pra cá pra ter essa experiência, apesar de não ser talvez a escolha mais óbvia pra mim. Tô trabalhando no setor financeiro, mas tem algumas coisas de sustentabilidade, ESG, carbono, mudanças climáticas e agricultura, que é o que eu sempre fiz, né? Mas basicamente o segundo semestre de HBS, que começou, né, fim de janeiro, começo de fevereiro e foi até meio de maio, ele foi bem diferente do primeiro semestre. Não só porque o clima em Boston, acho que eu peguei mais tempo de frio, assim, então isso influenciava um pouco as coisas que a gente fazia, né, menos coisa pra fora e mais coisa pra dentro, escurecendo cedo, talvez até tendo sono mais cedo, saindo menos por um período. Mas da parte acadêmica eu achei as matérias mais aplicadas, assim, mais interessantes, apesar de ainda ser required curriculum. Acho que as primeiras no primeiro semestre foi mais geral e o segundo foram um pouco mais aplicadas. Então a gente teve estratégia, a gente teve TEM, que é o gerente empreendedor, o Entrepreneurial Manager. Então essas são duas. A gente teve mais uma de finanças, a gente teve... Tô pensando na cara dos professores pra eu lembrar. A gente teve Leadership e Corporate Accountability, que é liderança e accountability não vou lembrar a palavra em português. Mas era a aula que a gente via, assim, caso de gente que era presa, que cometia corrupção, ou até caso, assim, de assédio, então era bem interessante. O que mais que a gente teve? Estratégia, TEM, finanças, LCA, tem mais uma. E BIG, que era Business, Government, International Economies, que era uma aula assim, que misturava história com governo, com economia, era bem interessante. A gente também teve uma matéria que durou só um mês, que foi liderança inclusiva, e por fim, que também só dura uma semana, são várias aulas durante o semestre, depois por uma semana você vai para uma cidade, para uma empresa, que é field, né, então aí você tem que resolver um problema da vida real de algum parceiro da escola. Eu fui para Columbus, Ohio, foi bem legal. Então, talvez falando um pouco de cada matéria, né? Estratégia, eu achei que eu ia gostar mais, mas as aulas não achava tão boa, apesar dos casos serem bem interessantes. Então, assim, sei lá, como que a Ryanair foi criada e como que ela competiu com os incumbentes, né? Como que a Coca e a Pepsi colaboram, competem, interagem. Casos, assim, de empresas pequenas e empresas maiores, coisas, assim, bem conhecidas ou pouco conhecidas, mas... bem do mundo de negócios, né? A matéria de empreendedorismo eu achei legal porque sempre era um caso de algum founder ou uma venture capital e, assim, você acha que essa empresa vai dar certo ou não, como que eles aproximaram o problema ou a solução. A matéria de finanças foi um pouco mais aplicada na questão de funding, né? Então, você usa dívida ou você levanta capital de sócio? Quanto que vale essa empresa, né? As ações, por que quando anunciou uma fusão ou aquisição mudou o preço da ação de uma para cima, outra para baixo. A gente falou um pouco, né, do Elon Musk com o Twitter, acho que é o exemplo mais recente, apesar de ainda não ter um case escrito, né? Na matéria de... o que mais que eu não falei? Estratégia, até finanças... de LCA, tinha caso assim, o mais famoso acho que é o Rajat Gupta, que é um HBS alum, né, que foi preso e trabalhou na McKinsey, e enfim, né, eles falam muito de um negócio que é slippery slope, que é tipo, você acha que tá tudo bem, mas você tá caindo ali na boca do diabo, assim, fazendo coisas erradas, percebendo ou não sei. Que mais? Aí teve ai, gente, desculpa, eu tô devagar. Falei de estratégia...
E Big, então Big assim, começa com, sei lá, crise financeira, depressões econômicas, sei lá, e tem o case do Japão, qual que é a estratégia política e econômica, monetária, fiscal do Japão, tem case da Coreia do Sul, da China, do Brasil, da Rússia, lógico, teve a questão Rússia e Ucrânia, que foi bem difícil de discutir, da América Latina, Brasil, tem México, tem bastante case assim nos Estados Unidos, né? Mas é a matéria que mais teve cases internacionais pra gente entender, né? Questões assim de populismo, questões de política monetária, câmbio, valorização de moeda. Foi bem interessante, assim, bem difícil, mas bem interessante. Inflação, quando que a economia tá aquecendo, desemprego, essas questões de macroeconomia. Eu acho que é isso. Inclusive Leadership foi uma matéria que não foi case method, era no auditório com uns 1000 alunos. Eu achei que não deu muito certo, assim, foi o primeiro ano que a escola fez essa matéria, eu acho que eles viram que tem muita coisa que melhorar no jeito de ter essa matéria, mas que bom que tá tendo, né, essa questão. Field, as sessões de preparação durante o semestre, como a gente tinha muitas outras coisas acontecendo, a gente teve muita aula esse semestre, deu a impressão de ser mais que ano passado, era difícil concentrar, assim, e a semana lá em Columbus, Ohio, foi bem legal, porque dava pra conhecer o lugar, tomar um sorvetinho. E eu trabalhei com uma ONG e foi legal, assim. Então, acho que isso é do acadêmico. Apesar de nota, essas coisas, não é o foco do MBA. Eu senti que... Notas talvez não mudou muita coisa, mas eu senti que eu fui melhor, mais eficiente. Assim, eu precisava de menos horas para estudar. Né? Tentava ficar ali no máximo 1 hora por case. Eu acho que eu conseguia fazer comentários melhores, reagir mais na aula e não necessariamente chegar, eu vou falar essa coisa. E aí se o professor não me chamar ou se eu não conseguir falar da coisa na hora da coisa, eu não falo nada, sabe? Acho que eu falei menos vezes, mas falei melhor, assim, diminui a quantidade e melhorei a qualidade. Provas eu acho também que eu fiz com mais confiança, apesar que acho que ainda não tiram as melhores notas. E eu só tô falando isso porque eu sempre fui a pessoa mais nerd na minha vida, no colégio, na faculdade, e aí HBS é bem diferente, é bem mais desafiador pra mim. E acho que não é o foco do MBA, não é um mestrado acadêmico, não é a proposta. Na questão de carreira, eu aceitei então o meu summer em fevereiro, né, a proposta, decidi vir pra Nova York. Nunca tinha vindo para Nova York, eu vim no fim de semana antes de eu ter que aceitar, rejeitar as propostas. Nova York me assusta um pouco, eu sou de São Paulo, mas Nova York é bem diferente. Mas estou aprendendo a navegar a cidade, trabalhar assim, né, em Corporate America, não sei se é um bom termo, mas voltar a trabalhar em escritório, roupa social, uma coisa que eu não fazia acho que desde 2018. Tá sendo bem interessante, depois eu posso fazer um vídeo para falar mais sobre isso, porque eu comecei faz 2 semanas, então tá bem no comecinho. Aprendendo a usar o metrô, a me locomover, andar, é tudo bem plano, então isso é bom. Acho que uma coisa legal é que a gente criou o clube de brasileiros lá em HBS, estamos tendo mais conexão assim com o pessoal que vai lá para a escola fazer cursos de curta duração, né, da educação executiva, então o pessoal mais velho, mais experiente, poder conversar com essas pessoas, né, que estão no Brasil, acho que é muito valioso, acho que isso está sendo muito bom. Da questão social, eu acho que ainda pra mim talvez é o mais difícil, porque talvez também não é o meu maior foco, assim, né? Eu quero, pra mim que tem uma formação técnica, eu realmente gosto das aulas do MBA, e no próximo ano a gente vai escolher as aulas, são só eletivas, então vamos ver como isso vai ser. E a questão de carreira, não só de vaga de emprego, tá, gente? É tipo... conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, pensar o que você quer fazer, quais são as suas possibilidades pro resto da sua vida, assim, não só o imediato, né? Acho que essas são as minhas prioridades. Desde que eu cheguei, eu tento me lembrar disso pra não me perder muito. Mas eu acho que eu me esforcei mais pra investir no meu ciclo de amizades fora dos brasileiros, que talvez foi o que eu mais me foquei no primeiro semestre, né? E foi bom, fiz amigos assim, americanos ou de outras nacionalidades, que talvez no primeiro semestre... amizades tomam tempo, né? Uma coisa que você tem que... uma formiga que você tem que cultivar e enfim, todo mundo tem tantas prioridades e o tempo é tão... né? O tempo é o maior limitante. Mas acho que é isso. E da questão... acho que da outro vídeo eu falei de mental health, saúde, né? Eu acho que eu consegui
ir muito bem na questão de dormir bem, fazer exercício, comer bem por uns 2 meses, 3 meses, e aí no fim do semestre começa a ficar tensa com prova, com summer, sei lá, e aí também cansa de comer as mesmas coisas, fazer exercício. Eu dei uma avacalhada, eu tô voltando agora, eu acho, pra uma dieta mais saudável e fazer exercício, né? Tô fazendo Soul Cycle aqui em Nova York, que eu achei que eu não ia gostar, mas tô gostando. É uma aula bem legal, assim, né? Na bike, você dança, você pedala no ritmo e tal. Eu acho que é isso, pessoal. Tá sendo difícil publicar as coisas, fazer, então eu queria fazer isso. E depois posso talvez fazer um contando mais como que foi fazer o Summer aqui em Nova York, como que vai ser meu segundo semestre. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários que eu puder ajudar vocês. É isso. Tchau!